Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Jornal das 5, com a jornalista Vanessa Cruz. O mau tempo faz-se sentir agora com maior intensidade a norte e há registro de inundações em Vila Nova de Gaia, Vanessa. Por causa do transbordo do Rio Febros, afluente do Rio Douro, é o que informa a Câmara liderada por Luís Filipe Menezes. As inundações decorrem em particular em Avintes, no concelho de Gaia. Pelo menos uma família teve de ser retirada de casa, de acordo com a Proteção Civil. E de acordo com a agência Lusa, os bombeiros voluntários de Avintes apontam para dificuldades noutras habitações na sequência da água que galgou as margens do Douro. Deslizamentos de terras, quedas de muro e de estruturas também estão a preocupar. E há novas inundações também em Sor, no distrito de Coimbra, que já tinha sido atingido pela depressão Christine. E está agora também a enfrentar outras consequências do mau tempo. Contamos em direto nesta edição com o Presidente da Câmara de Sor, Rui Fernandes. Obrigada por estar connosco. Pelo que percebemos, até no centro da Vila de Sor há inundações. Boa tarde, Vanessa. Assim é, nós continuamos agora com uma subida bastante rápida dos leitos do Anço e do Arunca, que rapidamente chegam ao centro histórico da vila. Ontem tínhamos tido um dia relativamente calmo, os rios tinham tornado a encaixar nos leitos, tínhamos alguma esperança que a precipitação fosse menos e que hoje tivéssemos, apesar de tudo, um dia menos difícil, mas subiu tudo muito rápido. Há localidades isoladas nesta altura? Nós nunca temos aqui em Sor localidades completamente isoladas, porque, ao contrário, por exemplo, de Montemor, onde há a Eireira, que se transforma numa ilha, em Sor os lugares todos têm acesso pela cota mais alta. A diferença é que há franjas inteiras de lugares onde as casas estão em zona de inundação, como, por exemplo, no Sobral hoje, onde tivemos que trazer as crianças em botas, as crianças da escola, para voltar às suas casas, naturalmente. Rui Fernandes, Rui Fernandes, peço desculpa, mas a chamada não está nas melhores condições, não sei se está em alta voz, se estiver em alta voz vou-lhe pedir para tirar o alta voz, porque não estamos a ouvi-lo com perfeitas condições e é importante o que está a dizer para percebermos também. Estava aí a falar da retirada de crianças em botes, o que é que aconteceu? Não estou em alta voz, mas estou no carro. Ok. É isso. E com a chuva também não ajuda. Agora está melhor. Agora melhor, sim. Estava-lhe a relatar que tivemos algumas populações, mesmo na freguesia de Sor, não sendo no núcleo urbano de Sor, em Sobral, onde tivemos que fazer regressar as pessoas e as crianças às casas com o apoio dos fuzileiros navalhas, que têm os botes, mas pronto, nós continuamos em Sor com a situação de cheia que a chegar às casas no centro histórico, na cota baixa, e continuamos com as nossas populações todas da Corda do Mondego, nas freguesias de Alfarelos, da Granja do Lumeiro e de Figueiró do Campo, aí sim, com uma situação também cada vez mais difícil, e o que é certo é que, com previsão de agravamento, porque vamos aparentemente ter muita pluviosidade nas próximas horas, e isso dificulta tudo. O Anço e o Arunca não conseguem encaixar a água neste momento no Mondego. Esses são dois rios de superfície que apanham a bacia hidrográfica toda do maciço de Sicó, e assim que estas chuvas todas que caem em Pombal, que caem em Ancião, é aqui que provocam estas inundações e estas cheias. É aqui um efeito dominó. Obrigada, Rui Fernandes, o Presidente da Câmara de Sor, esteve na Rádio Observador aqui com este ponto de situação. Há inundações até no centro da vila. E para se ter uma ideia, o caudal do Rio Mondego, na ponta sul de Coimbra, registou hoje, por volta das 2 da tarde, um dos maiores valores da última semana, 1.741 metros cúbicos por segundo. Sendo que nessa altura a bacia hidrográfica do norte do país é que mais preocupa a Proteção Civil, mas também o Tejo está e continua
no nível vermelho de alerta. Os caudais dos rios a nível nacional continuam a preocupar o comandante Mário Silvestre, comandante da Proteção Civil. Como se espera chuva intensa e forte até amanhã, o risco de inundações é elevado. Inundações também elas potencialmente em áreas urbanas, ou seja, as cheias rápidas em áreas urbanas também têm aqui o potencial de ocorrência, e depois as cheias junto aos cursos de água, deslizamentos de terra, colapso de muros, taludes e encostas, nomeadamente nas vias rodoviárias, piso rodoviário muito escorregadio com formação de lençóis de água, e isto agravado pela questão da visibilidade reduzida, principalmente durante o período da manhã e da noite. Por outro lado, a Ministra do Ambiente assegura que a manutenção das barragens está em dia, sem danos de maior a registar. A atenção agora vai para as albufeiras mais pequenas. E quando estamos a horas de completar 2 semanas da primeira tempestade, foi durante a madrugada há 2 semanas, há ainda 35 mil pessoas sem luz desde o final de janeiro. Há alguma mudança, Vanessa, nos prazos previstos para que o país, ou pelo menos a região centro, possa voltar a algo que se aproxime de uma normalidade? Não, tudo na mesma, Ricardo. A E-Redes acredita que a energia vai ser restabelecida em todo o continente português no prazo que estabeleceu com a Proteção Civil, ou seja, até ao final deste mês de fevereiro. O presidente da E-Redes, José Ferrari Careto, justifica com o trabalho difícil no terreno, tendo em conta a dimensão dos estragos, e faz uma comparação com o apagão de abril do ano passado. Ao contrário, por exemplo, do apagão, em que a recuperação foi uma recuperação rápida, mas foi uma recuperação basicamente remota, em que demos instruções de forma remota às subestações para irem entrando de forma ordenada à medida que era disponibilizada a produção elétrica. Esta reconstrução é uma reconstrução física. Tem que ser ao local, os acessos são difíceis, há muitos terrenos alagados, temos várias imagens, várias fotografias de colaboradores nossos que se têm que aproximar, de alguns casos, de barco ou de bote aos postos para conseguirem subir. O presidente da E-Redes esteve no contracorrente da Rádio Observador. Nos distritos de Coimbra e Castelo Branco, a situação está praticamente regularizada, mas em Leiria ainda não. A E-Redes tem cerca de 2.500 operacionais no terreno. Este é o ponto de situação que também importa fazer sobre a REN. O que é que a REN também está a fazer para colocar cabos e torres a funcionar? Olha, a Rede Energéticas Nacionais já desmontou cerca de 80% dos cabos e 20% das infraestruturas danificadas pela depressão Cristine. Prevê a reposição integral dos postes nas próximas semanas. E o presidente da Task Force, que tem a missão de reconstruir as zonas afetadas pelo mau tempo, esteve no explicador da Rádio Observador esta manhã, que está disponível em podcast, e assumiu que ainda não tem um número concreto de edifícios danificados pelo mau tempo. Mas adianta Paulo Fernandes que a estrutura de missão já recebeu 2.000 candidaturas e tem 11.000 em espera para apoios financeiros. Parece-me um número adequado, tendo em vista o nível de devastação. Nós não temos os números exatos quantos edifícios foram afetados, mas tudo aponta que possam ter sido afetados mais de 100 mil edifícios. Demonstra que as medidas não só eram absolutamente necessárias, como o acesso a elas está a ser desenvolvido a um bom ritmo. Já foram acionadas, entretanto, 65 mil apólices de seguro, 8 mil são de empresas. A estrutura de missão mandatou os municípios para fazerem um levantamento crítico de empresas fora das zonas industriais. Já estão no terreno medidas de apoio e um novo prazo para pagar impostos. Agora é até 30 de abril, Ricardo. O Governo decidiu alargar o prazo para quem foi afetado pelas tempestades. É mais um mês do que tinham até agora para cumprir as obrigações fiscais. Por exemplo, a entrega de IVA, retenções de IRS e IRC ou o pagamento do IUC, o Imposto Único de Circulação. O Governo garante que os apoios para a reconstrução das casas, que vão até aos 5 mil euros, vão ser pagos em 3 dias úteis. E acima desse montante, dos 5 mil euros, devem ser pagos até 15 dias úteis. O Estado garante o pagamento de 100% da despesa, até 10 mil euros por casa, depois das deduções dos seguros ou outras ajudas. Fica ainda o alerta de que esses apoios dados pelo Governo podem, em alguns casos, ter de ser devolvidos. Sim, é que se a seguradora pagar a indemnização estabelecida no contrato, aí a pessoa terá de devolver a diferença entre o valor do apoio e o da indemnização. Tem um prazo de 15 dias úteis para o fazer. O líder da estrutura de missão garantia hoje no explicador que os primeiros apoios chegam às contas indicadas pelos cidadãos o mais tardar segunda ou terça-feira da próxima semana. Entretanto, e no plano político, a eventual demissão da Ministra da Administração Interna volta a ser assunto.
Sim, primeiro foi o ex-candidato presidencial Henrique Gouveia Melo, num artigo de opinião no Jornal Público, acusa o governo de falhar em toda a linha na resposta às tempestades, tanto na prevenção como na gestão da crise, pede consequências políticas e sugere que Maria Lúcia Amaral devia pedir para sair. Para Gouveia Melo, a ministra demonstrou ter falta de liderança no terreno. Depois, foi o líder parlamentar do Partido Socialista a considerar que Maria Lúcia Amaral pode não ser a pessoa indicada para liderar a pasta da administração interna. Eurico Brilhante Dias foi o convidado da Comissão de Inquérito da Rádio Observador. Também o coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, considera que se Luís Montenegro, primeiro-ministro, fosse mais exigente do que Luís Montenegro quando era líder da oposição, teria nesta altura várias cadeiras vazias no Conselho de Ministros. E o Governo vai responder por 2 vezes no Parlamento sobre a gestão desta crise. A primeira já amanhã, como com o primeiro-ministro, no debate quinzenal, às 3 da tarde. Um debate que vamos, obviamente, transmitir na íntegra, mas há uma segunda vez. Sim, dia 4 de março, debate putestativo agendado pelo Bloco de Esquerda para discutir a resposta do Governo ao mau tempo. O Bloco apresentou hoje medidas de emergência para responder às consequências da tempestade que vão ser debatidas nessa discussão parlamentar. E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira. 5 anos antes, Benjamin Netanyahu teve em 2018 conhecimento do plano do Hamas para atacar o sul de Israel, conhecimento com detalhe. O ataque acabou por acontecer no dia 7 de outubro de 2023. É o que revelam vários jornais israelitas. Tiveram acesso a documentos dos serviços de informação e depoimentos de altos funcionários. Documentos que concluem que o governo de Israel foi avisado mais do que uma vez. Mónica Dias, diretora dos Estudos Políticos da Universidade Católica, avisa que esta descoberta pode colocar em risco o processo de paz na faixa de Gaza, que vai voltar a ser negociado por Donald Trump e Benjamin Netanyahu já amanhã em Washington. A convidada do Gabinete de Guerra lembra que este processo de paz é muito frágil. Esta notícia pode deitar tudo a perder. O meu receio é que estas notícias que chegam hoje possam destabilizar muito, a população de Israel, que possam pôr em perigo este plano de paz, que pode parecer pouco e desequilibrado, como eu disse há pouco, mas é o melhor que temos neste momento. Mónica Dias pede prudência na leitura desta investigação a Benjamin Netanyahu, mas lembra que há várias pessoas que tinham apontado culpas ao primeiro-ministro israelita, que nas imediações do ataque do Hamas tinha ordenado uma desmobilização de tropas do sul de Israel. No rescaldo do clássico de ontem, o Futebol Clube do Porto apresentou uma queixa contra o capitão do Sporting por alegada agressão. Agressão não durante o jogo de ontem, mas sim durante o jogo da Taça de Portugal, onde os Leões eliminaram o AVS na semana passada. Em causa está um lance em que Yulman atinge na cabeça Tiago Galeto. O árbitro não assinalou qualquer falta nessa partida. O Porto está a reunir vídeos como alegado elemento de prova para fazer chegar à Federação Portuguesa de Futebol. Os Dragões querem também ter acesso à bodycam utilizada pelo árbitro André Narciso durante esse jogo entre o Sporting e o AVS. E ainda a história de como Bad Bunny levou Portugal até ao Super Bowl. O cantor foi o escolhido para atuar no intervalo da final de futebol americano. Para a surpresa de muitos, foi vestido com peças da Zara. Foi um intervalo daqueles. Correu o mundo, ninguém fala, toda a gente fala disto, não é? Do intervalo da Super Bowl, mas como é que Portugal entra nesta história do Bad Bunny? Ora bem, a camisola que utilizou, que vestiu, foi produzida em Portugal pela Cidi, uma empresa têxtil que fica em Santo Tirso, no distrito do Porto. É fabricada para a Zara, não é? Porque foi, aquele material, aquela roupa era da Zara. Na etiqueta diz Made in Portugal. É um privilégio, não é? Todos os dias que uma camisola feita cá corre o mundo inteiro, não é? É muitas partilhas, milhares de partilhas no Instagram. A empresa, entretanto, acabou por mostrar o cartão de agradecimento que recebeu do próprio Bad Bunny com estas palavras: este espetáculo também é vosso. E foi de facto um espetáculo que acabou com uma mensagem forte do artista porto-ricanho, numa altura em que a administração de Donald Trump tem posto medidas em marcha contra os imigrantes. E podemos ouvir um bocadinho? Vamos ouvir. God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Perú, Ecuador, Brasil, Colômbia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá,
Puerto Rico. Seguimos aqui. Bad Bunny a fechar o Jornal das 5.